Clareou da rodada, vídeo para a gente trazer os destaques do final de semana, já falar um pouquinho dessa semana de Liga dos Campeões. Se você está chegando por aqui, deixa o like, não custa nada para você, super me ajuda. Estamos também correndo atrás dos 50 mil inscritos até o fim da temporada europeia, então até o meio do ano. Se inscreve no canal e deixa sua opinião nos comentários. Esse vídeo de segunda-feira é muito para bater um papo com vocês das expectativas para a semana de Liga dos Campeões e também do que aconteceu no final de semana. Então estarei de olho nos comentários. Então deixa os seus pitacos por aqui que eu vou ler. A gente vai falar de Atalanta e Napoli, provavelmente um dos melhores jogos dessa temporada. No futebol italiano não tenho nenhuma dúvida. A Juventus finalmente vencendo, então também será assunto por aqui, além de outras cositas mais que forem aparecendo durante aqui o vídeo. Se você é torcedor do Bahia e tá chegando por aqui, dá aquela moral, deixa o like e assiste um pouquinho desse vídeo que você vai gostar. Não fala do Bahia, mas fala de futebol europeu, então vem comigo e vamos pra vinheta. Muito bem, gente, eu vou começar falando de Juventus e Milan, porque foi partida do dia 18, né, do sábado, e foi o segundo tempo, eu não tenho nenhuma dúvida, mas talvez tenha sido o melhor jogo da Juventus nesse campeonato italiano. A Juventus está sofrendo demais com lesões e com a ineficácia na frente do gol, não é à toa que tem uma média de empates absurdo, um número de empates absurdos, são 13 empates no campeonato italiano em 21 partidas. E é curioso, né? Porque a Juventus está invicta, olha só, no campeonato italiano, mas ainda assim está na quinta colocação justamente por conta desses 13 empates em 21 jogos que tem até aqui. São, além disso, 8 vitórias e, obviamente, 0 derrotas, já que é uma equipe invicta, a única equipe invicta no campeonato italiano, mas com essa quantidade de empates, obviamente, não ajuda na tabela. A Juventus venceu o Milan por 2-0, fazendo o jogo em casa. O primeiro gol foi marcado pelo Mbangula, que é um jogador jovem, um jogador que está crescendo ainda, o ponta esquerda, um jogador que tem um potencial bem interessante, que mostra a qualidade, e depois o Timothy Weah fazendo o 2-0. Os dois pontas marcando, né? Lembrando que o Yildiz foi substituído, acho que foi no intervalo, por conta de um desconforto. Tudo indica que ele estará disponível durante essa semana para a Liga dos Campeões, mas fica aí o alerta, o Timothy Weah entrando no lugar dele e marcando. O Thiago Motta ainda não encontrou o time ideal e acho que ele sofreu muito com as lesões e com diversos jogadores indisponíveis no início do trabalho dele, e isso, obviamente, para um técnico que está chegando numa equipe e querendo mudar muito a identidade do jogo, querendo colocar muito a sua impressão digital, dificulta bastante ele encontrar o time e encontrar a forma melhor de jogar de cada jogador, claro, se entrosar ali dentro do esquema dele. No caso, especialmente aqui dessa partida do Mbangula e depois do Timothy Weah entrando no lugar do Yildiz, são dois jogadores, dois pontas, algo que é muito importante no jogo do Thiago Motta e funcionou bastante para essa partida. Vale ainda algumas observações, o Cambiasso foi titular, fez boa partida também. Ele que está sendo aí desejado por outras equipes, é para mim um jogadoraço, tá? É muito bom jogador, um jogador bem interessante para futuro. Obviamente, se a Juventus negociar, é uma questão muito financeira. Eu entendo que a Juventus não é que está assim, né, maravilhosa pelas questões financeiras, então vamos ver se vai realmente ter essa negociação. É o Manchester City interessado no Cambiasso, se eu não tô louca, 24 anos ele tem, então um jogador bem interessante. Vamos ver se vai deixar a Juventus, mas seria uma grande falta, viu, para esse time do Thiago Motta. Outra observação é que o Nico Gonzalez foi o jogador, o atacante ali mais avançado. O Vlahovic entrou já no finzinho do jogo, não tem rolado muita química
entre o Thiago Motta e o Vlahovic. Acho que o estilo de jogo do Vlahovic não tá batendo com o que o Thiago Motta quer. O Thiago Motta gosta de jogador que tenha muita qualidade com os pés, e o Vlahovic é um cara muito fazedor de gols, que tem velocidade, mas o domínio dele de bola é um pouco... não é tão refinado, né? Então isso acaba muitas vezes atrapalhando a fluidez do estilo de jogo que o Thiago Motta gosta. Então, vamos ver o quanto que o Vlahovic vai se manter na Juventus. É um jogador que já deveria estar se falando de renovação de contrato, parece que isso está meio ali em trave, então pode ser que o Vlahovic não tenha um futuro muito longo nessa Juventus. Vamos ver agora o quanto que essa Juventus consegue engrenar um pouco mais com essa equipe, pensando aí numa continuidade dessa equipe titular, com o Nico Gonzalez, que iniciou a temporada com lesão na ponta, com o Ildi se recuperando, quem sabe o Mbangula vai ganhar cada vez mais chance nessa Juventus, o Koop Meiners fazendo boa partida também. Então vamos ver como que essa Juventus vai se acertar em relação a isso. A Juventus, nesta semana de Liga dos Campeões, enfrenta o Clube Bruges fora de casa, jogo da terça-feira. O Clube Bruges está na 19ª colocação, ou seja, estaria classificando para playoffs nesse momento, e a Juventus está na 14ª colocação, a Juventus que vai se segurando bem na Liga dos Campeões, vem de uma vitória na última rodada para o Manchester City, né? Venceu o City, e antes disso vinha de 2 empates, surpresa. Então, é uma Juventus que tem condições de vencer o Clube Bruges, que acho que tem qualidade, tem jogadores para isso, e pode se manter ali na parte de cima da tabela. É difícil uma classificação entre os 8 primeiros colocados, mas garante uma vaga nos playoffs, acredito eu, nessa primeira parte da tabela. Para a gente falar um pouquinho do Milan, o Milan que inclusive está melhor na tabela na Liga dos Campeões do que a Juventus, na 12ª colocação, vem de 4 vitórias consecutivas na Liga dos Campeões, mas é muito inconstante no campeonato italiano. Fez uma partida ruim, é verdade que tinha lesões importantes para o jogo. O Milan não tinha o Morata, que estava suspenso, não tinha o Florenzi, não tinha o Loftus-Cheek, não tinha o Chukwueze, não tinha o Okafor, não tinha o Thiol e não tinha também o Pulisic, que para mim é o melhor jogador do Milan na temporada. O Sérgio Conceição está muito no início do trabalho ainda, então não dá ainda para a gente entender o quanto que esse Milan do Sérgio Conceição vai evoluir, mas eu ainda acredito que, bom, tá muito no início, né? Que ele pode colocar esse Milan de uma forma mais competitiva. Vamos ver se vem reforço. A verdade é que na Liga dos Campeões, o Milan deve passar para os playoffs, acho que não terá problema em relação a isso, mas não é objetivo, né? A Liga dos Campeões para o Milan está numa prateleira, para a gente pensar que em reta final de Liga dos Campeões, o Milan não tá longe de estar ali entre os clubes da primeira até segunda prateleira, quando a gente fala de briga por título, de briga por semifinal. Mas no campeonato italiano precisa conter danos. O Milan, nesse momento, está apenas na 8ª colocação do campeonato italiano, tem 19 pontos menos do que o Napoli, que é o primeiro colocado. Para a gente pensar em G4, porque obviamente o objetivo é Liga dos Campeões, o Milan tem 8 pontos a menos que a Lazio, que é quem está na 4ª colocação, mas o Milan tem um jogo a menos. Então, pode ser que a diferença não seja tão grande. O Sérgio Conceição vai precisar equilibrar um pouco mais essa equipe e conter danos até o fim da temporada para tentar uma classificação. É bem capaz que a Itália tenha 5 vagas novamente na Liga dos Campeões, por conta do coeficiente, né? Vamos ver, por enquanto, o caminho pode ser que realmente aconteça essa vaga. Então, o Milan precisa conter danos e precisa tentar garantir essa vaga, porque estar na Liga dos Campeões é muito importante. Pensar até o fim da temporada nessa vaga, independente de como for, se é com jogador emprestado que vai embora, se é com um time aos trancos e barrancos, neste momento é conseguir a vaga, mesmo que não jogue tão bem, mesmo que não tenha um jogo tão atrativo, mesmo que faça isso aos trancos e barrancos. E aí, para a temporada que vem, com o Sérgio Conceição iniciando a temporada, né? Então, iniciando com as suas escolhas, com o mercado que
que ele possa trazer jogadores que encaixam mais no que ele quer neste Milan, o Milan faça uma temporada que vem melhor do que essa. Mas, repito, nessa temporada é conter danos. O Milan entrou em campo com uma equipe desfalcada e, para vocês terem ideia, as modificações, as substituições do Milan, entraram jogadores, tirando o Jovic, ainda assim, deixa eu ver quantos anos o Jovic tem. Ele não é... Ele tem 27 anos, ok. É um jogador que já tem uma certa idade. Mas os outros jogadores que entraram têm 16, 19 e 21 anos. Então, claramente, olha só, uma equipe que está sofrendo com as lesões, então é compreensível, precisou colocar jogadores com pouca experiência em campo, enfim, ainda que aqui ou ali tenham, claro, qualidade. Então, é conter danos para o Milan nessa temporada. No início aqui da temporada no canal, eu disse que o Milan ia sofrer nessa temporada, disse que não via uma temporada tranquila para esse Milan, especialmente por conta do elenco, de algumas decisões fora de campo. O Paulo Fonseca, eu entendia que era um técnico não necessariamente o ideal para esse Milan, então é isso que está se comprovando. O Sérgio Conceição, repito, pode fazer um grande trabalho, mas já chega no momento em que o Milan está bem inconstante. Então vamos ver o que acontece. Deixa o like por aí se você está aí até agora, não esquece de se inscrever no canal e comentários, atenção. Vocês acham que o Milan vai garantir uma vaga para a próxima Liga dos Campeões? Deixa nos comentários. E para a gente falar agora um pouquinho de Atalanta e Napoli, um jogaço que o Napoli vence de virada, 3-2. O Retegui, voltando de lesão agora como titular, fazendo o primeiro gol da Atalanta. Aí o Napoli vira com o Politano e o McTominay, que faz grande temporada no Napoli, hein? E depois o Lookman empata já no segundo tempo, e aí Lukaku, ali na reta final do segundo tempo, vira a partida 3-2. O Lukaku nem fazia um grande jogo, mas o Napoli tem sido muito certeiro nessa temporada. É um Napoli que tem a vantagem, ou aproveita, né, que não está em outras competições europeias e consegue focar um pouco mais no campeonato italiano, não precisa dividir suas atenções, como a gente vê, por exemplo, a Inter dividindo, a Inter poupando jogadores um em outro campeonato, especialmente na Liga dos Campeões, mas o Inzaghi consegue girar muito o elenco e a Inter tem um elenco para isso, não é à toa que está bem na Liga dos Campeões, está bem no campeonato italiano, é segundo colocado, mas tem um jogo a menos, então poderia estar empatado em número de pontos com o Napoli, mas esse Napoli mostra uma fome em campo, procurando a palavra aqui, não é garra, não é raça, que eu não gosto muito dessas palavras, mas mostra um senso de urgência em campo que é bonito de ver. É uma equipe menos bonita, digamos assim, do que a equipe do Spalletti. É uma equipe que marca menos gols, mas é uma equipe que, em termos de eficiência, tem conseguido acompanhar aquela equipe. Se eu não me engano, tem um ponto a menos do que, neste mesmo momento, o Napoli do Spalletti. Se eu não me engano, é isso, gente. Mas é um Napoli que, repito, não é tão bonito, não joga tão bem, não é um jogo tão fluido assim, mas é uma equipe muito mortal e tem mostrado isso em campo. A primeira partida, inclusive, sem o Kvaratskhelia, né, que agora já é oficial no PSG, mas o David Neres tem ido muito bem, é um jogador que tomou essa vaga de titular do Kvaratskhelia e acho que foi exatamente uma das coisas que fez o Napoli entender que, ok, é melhor a gente negociar realmente aqui o georgiano, porque temos uma peça interessante que está rendendo para substituir e, claro, vai ter aqui um retorno financeiro importante. O Kvaratskhelia não pode estrear ainda pelo PSG na Liga dos Campeões, tá, gente? Para estrear precisa trocar de fase, então o PSG precisa passar para os playoffs, algo que tá difícil. O PSG não tá nem na zona de classificação para playoffs, joga com o City na quarta-feira, é o jogo que eu vou estar, mas ele não pode ainda estrear, só em caso de classificação para os playoffs. Na Ligue 1, aí sim, ele já pode estrear, então no próximo final de semana, por exemplo, jogando pelo campeonato francês,
o Kvaratskhelia pode estrear pela Ligue 1. O jogo é aqui em Paris, inclusive, se eu não me engano. Mas, voltando, foi uma das melhores partidas, assim, de Napoli e Atalanta. Foi um jogo em que a Atalanta teve mais posse de bola, finalizou mais, a Atalanta finalizou 15 vezes, o Napoli finalizou 6, mas, repito, a eficácia do Napoli, essa frieza que, por exemplo, o Lukaku, né, essa eficiência que a gente viu, por exemplo, na reta final para o Lukaku virar o jogo, falta para essa Atalanta em alguns momentos. A Atalanta jogava em casa, mas não consegue fazer do seu estádio uma fortaleza. Se a gente pega os números da Atalanta jogando em casa nessa temporada e fora de casa, a Atalanta tem números iguais. Bom, são números, na verdade, quase iguais, porque são 15 jogos fora de casa, com 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Em casa, são 14 jogos, 8 vitórias, ou seja, 3 empates e 3 derrotas. Então, não é que ela tem um aproveitamento muito melhor em casa. Ela tem um aproveitamento praticamente igual quando joga em casa e quando joga fora de casa. E se conseguisse subir um pouquinho esse aproveitamento em casa, a Atalanta talvez brigasse mais forte pelo título do italiano, que me parece que vai se encaminhando realmente, vai afunilando para ficar entre Napoli e Internazionale. Para a gente passar os jogos de Liga dos Campeões dessa semana, a Atalanta enfrenta na terça-feira o Sturm Graz, joga em casa. Então, apesar de não ter essa vantagem tanto em casa, eu acredito que vence o jogo. A Atalanta está na 13ª colocação da tabela, o Sturm Graz está na 29ª colocação, é um dos piores equipes dessa Liga dos Campeões, então a Atalanta deve aproveitar essa partida para fazer sua pontuação, já se garantir bonitinha ali nos playoffs, a depender até dos outros resultados. Olha, dá para sonhar sim com vaga direta nas oitavas de final, então é uma Atalanta que precisa aproveitar esse jogo. Já falei que tem também Clube Bruges e Juventus, pensando aqui, claro, nos italianos. O Bolonha recebe o Borussia Dortmund. Atenção para o Bolonha, hein? Que deu uma boa recuperada, já está bem de novo na tabela, nesse momento 7ª colocação, então volta novamente para a briga de competições europeias e vamos ver como que vai se comportar nessa rodada de Liga dos Campeões, apesar de estar na 33ª colocação. Não vai classificar, né? Mas, não sei se já está eliminado, ainda não está eliminado matematicamente, mas no campeonato italiano é onde está a briga de verdade. Passando para os jogos de quarta-feira, a gente tem, do jogo que eu vou fazer, PSG e Manchester City, jogaço, inclusive, exclusivo da Max, hein? Todos os jogos, aliás, de Liga dos Campeões da Max. Este jogo não tem a ver com o campeonato italiano, mas é o que eu estarei fazendo cobertura aqui em Paris. A Internazionale enfrenta o Sparta Praga fora de casa, é jogo também para vencer, e o Milan recebe o Girona. Apesar de eu ter falado tão mal aqui do Milan no início do vídeo, é jogo para vencer. Acho que o Milan tem condições de vencer o Girona, joga em casa, então vamos ver o que este Milan pode aproveitar aqui nessa Liga dos Campeões. Gente, é isso. Quase 20 minutinhos de vídeo aqui pra gente bater um papinho nessa segunda-feira. Não sai do vídeo sem deixar o like. Confere se está inscrito no canal. Não custa nada e super ajuda aqui a produtora de conteúdo gratuito pra vocês. E comentários, hein? Vou estar de olho, porque afinal a graça aqui é fazer essa troca. Vocês sempre com muito respeito aqui nos comentários. Então eu leio, porque quando tem essa troca legal, é importante que eu retribua para vocês e é isso que eu faço sempre que dá. Boa semana para todo mundo, boa semana de Liga dos Campeões. Vai ter vídeo pós-jogo na terça e na quarta, ou na quarta e na quinta, a depender da situação por aqui, porque a semana é cheia. E boa semana de Champions então, gente. Bons jogos para todo mundo.